voltou a Fátima para beatificar Francisco e Jacinta, né? Através de um milagre que tinha sido alcançado, esse milagre aqui no Brasil também, né? O milagre que deu a causa de beatificação de Francisco e Jacinta foi do Brasil. Não sei se vocês sabiam disso. Não? Mas foi. Vocês já ouviram falar do beato Carlos Acutis também, não? Sim. Então, o milagre para ele ser beato também foi do Brasil. Por quê? Porque o brasileiro, quando ouve o nome de um santo, já quer logo, opa, esse santo é novo, vou pedir logo para ele, que tem menos pessoas pedindo, né? Eu estou brincando, mas a tendência nossa do brasileiro é quando escuta um santo que, olha, tem uma pessoa assim que morreu em odor de santidade e tal, vamos pedir e tal, nós brasileiros temos uma facilidade muito grande de realmente rezar para aquela pessoa que ainda nem é beata e pedir a graça. Nós temos essa facilidade, vamos dizer assim. Outros lugares do mundo, às vezes, não, mas ele não é beato ainda, por que eu vou rezar, né? Mas acontece que a gente não rezar, não vira beato. Tem que ter o pedido, tem que ter o milagre para ser o beato, né? E nós temos essa facilidade. Agora nós temos um defeito, né? Que muitas pessoas recebem o milagre, mas depois não comunicam, então não como é que fala? Não pega a documentação. Não dá testemunho. Não dá testemunho e não pega a documentação. O brasileiro é difícil de pegar a documentação, né? Em alguns casos pega, né? Hoje em dia está mais assim, o pessoal está mais instruído nessa matéria, então às vezes quando a pessoa vai fazer pedir um milagre a algum santo, ela já sabe que tem que guardar aquela documentação, que se for miraculada, ela manda, né? Às vezes, se ela não mandar, ela conversa com alguém que está ligada àquela instituição e aquela pessoa manda, né? Mas um caso curioso que aconteceu aqui com o nosso primeiro santo brasileiro. Quem é que sabe o primeiro santo brasileiro? Frei Galvão. Olha aí, hein? Frei Galvão, ó. Santo Antônio de Santana Galvão, conhecido como Frei Galvão, né? Alguém já ouviu falar de Frei Galvão aqui? Não? Sim. Só ela aqui, mas fora ela aqui que já conhece, que é alguém que já conhecia? Mais ou menos, né? Só falado. Só falado, né? Então, ele é da terra de Nossa Senhora Aparecida, da Guaratinguetá, né? Ele era capelão de uma igreja das Concepcionistas. Já ouviu falar das Concepcionistas? Né? Elas têm um convento aqui também em Fortaleza. Ali na Visconde do Rio Branco. Depois que passa aquela rua da Unimed, né? Quando vem da BR, passa a Unimed. Aí lá na frente, um pouquinho antes daquela igreja de Nossa Senhora das Doroteias, sabe qual é? Do Antônio Salles. Um quarteirão antes, do lado esquerdo, tem um convento das Concepcionistas. É a mesma congregação a qual o Frei Galvão pertencia, né? E o Frei Galvão ficou famoso por quê? Porque ele, em vida ainda, chegou uma mulher com um problema de parto, né? Não estava conseguindo, estava grávida, mas não estava com problemas. E então ele escreveu num papelzinho assim: pós-partum virgo inviolata permansiste. Após o parto, a virgem permaneceu inviolada. E Nossa Senhora foi virgem antes, durante e após o parto, né, de Jesus, né? Isso é um dogma de fé, acho que todo mundo já sabia disso. Então, ele escreveu isso assim, embrulhou no papelzinho e falou para a mulher tomar como remédio. E a mulher tomou e ficou boa. E aí todo mundo queria as pílulas do Frei Galvão. E até hoje, as irmãs concepcionistas lá de São Paulo, né, elas escrevem, você bate lá, eu quero as pílulas do Frei Galvão. Eu fui lá também, eu quero as pílulas do Frei Galvão. Aí tem um negócio que gira assim, né, que elas não podem olhar, são enclausuradas. Então a gente bate, o que você quer? As pílulas do Frei Galvão. Aí ela gira um negocinho assim e vem um saquinho com as pílulas. Aí eu peguei todo contente, meu colega, ó, mas tem que colocar um ofertório lá. Rapaz, eu não sabia. Aí corro lá no carro lá e peço lá um dinheiro emprestado para alguém, volto lá e coloco a oferta. Ó, é a oferta que eu esqueci, ela gira de novo, né? Porque ela vive da providência, né? Bom, aí o resultado da história. Frei Galvão, para ele ser beato e depois para ser santo, precisava o quê? De um milagre também, né? E só para vocês terem uma ideia, testemunho de milagre, tinha 250 mil testemunhos de milagre. E o Papa Bento XVI, quando veio ao Brasil, queria canonizar o Frei Galvão, mas ele precisava de um milagre comprovado no papel. E aí tinha uma senhora que estava encarregada de conseguir isso. E com tantos testemunhos, ela não conseguia nenhuma comprovação do papel do médico, que foi e tal, né? Aí ela falou, quer saber uma coisa? Se o Frei Galvão quiser ser canonizado, que ele me mande a pessoa, que eu estou cansado de já procurar e não acho a documentação. Aí ela se ajoelhou diante do túmulo do Frei Galvão, que fica lá nesse convento concepcionista de São Paulo, começou a rezar o terço. Aí chegou uma mulher e tocou no ombro dela. Assim que o senhor acabar de rezar, a senhora pode falar comigo? Ela olhou assim,
Será que já é a graça do Frei Galvão, né? Aí ela, não, levantou e falou, o que é, minha filha? Não, é que eu tenho uns documentos para entregar aqui, que o meu filho, quando tinha 4 anos, foi curado. E eu nunca entreguei os documentos, e agora eu vim entregar. Ô, minha filha, é comigo mesmo, está falando com a pessoa certa. Ah, é para mim que se entrega esse documento, que eu vou mandar agora é para o Papa. Mas o que foi? Aí ela contou que o filho dela, quando tinha 4 anos, tinha uma doença, que eu não lembro qual era a doença, era um tipo de leucemia e umas complicações. E aí ela ouviu falar do Frei Galvão, pegou as pílulas do Frei Galvão, e aí ela disse que ela fez uma promessa ao Frei Galvão, que ela ia guardar toda a documentação dos médicos, e se o filho dela fosse curado, ela iria mandar essa documentação para Roma, né? E o filho dela amanheceu totalmente curado. Ela pegou toda a documentação, mas o que ela fez como bom brasileiro? Colocou dentro de uma gaveta. E dentro dessa gaveta ficou guardado 10 anos. 10 anos ficou guardado na gaveta. Quando a mulher começou a rezar e o Papa Bento XVI queria vir para o Brasil canonizar, uma semana antes da vinda do Papa Bento XVI, o que começou a acontecer com ela? De madrugada, uma voz que dizia assim, para pedir você foi boa, né? Mas para agradecer... E ela acendeu a luz, tá? Olhou na casa, não tinha ninguém, né? Olhou o filho dela dormindo, já estava grande, né? 14 anos. Voltou a dormir de novo. Aí ela estou novo. Para pedir você foi boa, né? Mas para agradecer, ela não entendeu nada. E assim foi o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. No quinto dia caiu a ficha. Vai, será que isso aqui é da promessa do Frei Galvão que eu não paguei ainda? É o Frei Galvão que está falando comigo de madrugada e eu não sabia. Olha que demorou 5 dias ainda, hein? Frei Galvão toda noite, toda madrugada. E às vezes eram 3, 4 vezes da noite, meu filho. Não deixava ela dormir, não. Aí ela abriu a gaveta, pegou os documentos. Na sexta-feira foi lá na mulher, que a mulher já tinha dobrado o joelho pedindo ao Frei Galvão. E ela entregou então os documentos ao Frei Galvão. A mulher. E a mulher mandou para o Bento XVI. E o Papa Bento XVI, quase que praticamente na viagem, que examinou os documentos para poder canonizar o primeiro santo brasileiro. Então nós temos a facilidade de rezar a uma sugestão de uma pessoa que morreu em odor de santidade e pediu uma graça. Nós temos essa facilidade, nós brasileiros, né? Contrário de outros povos. Mas temos o defeito de, depois que recebeu a graça, não vai atrás de cumprir, de mandar a documentação. Essa é a nossa dificuldade. Infelizmente nós temos essa dificuldade, né?